O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os romeiros, romeiras que visitam a casa de nossa Mãe Maria, Nossa Senhora de Nazaré. Sintam-se acolhidos, bem-vindos. Desde já as nossas orações serão intencionadas àquelas graças que tanto você busca para você mesmo e também para a sua família. E quero dar as boas-vindas a você, que sempre nos acompanha através da TV Nazaré e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br. A você e também a sua família, o nosso abraço, o nosso carinho. Contem sempre com as nossas orações e esperamos revê-lo aqui na casa de nossa mãe, num tempo muito curto. Venha rezar conosco aqui pessoalmente. Também quero mais uma vez agradecer aos colaboradores da Adenasa, eles que estão sempre ajudando na manutenção da casa de Nossa Senhora de Nazaré. A todos vocês que colaboram com a nossa Adenasa, a Associação dos Devotos de Nossa Senhora de Nazaré, o nosso muito obrigado por sua generosidade. E a você que ainda não é colaborador da Adenasa, faça a sua inscrição e torne-se também um colaborador, um ajudante na manutenção da casa de nossa mãe. Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos hoje entrando na leitura do capítulo 12 do Evangelho de São João. E a preocupação deste evangelista é justamente mostrar que Jesus é o revelador do Pai. E no texto de hoje, ele está falando da nossa adesão à sua pessoa, do seu seguimento. E ele mostra as implicações que acontecerá em nossa vida caso não o sigamos, caso não aceitamos que ele seja a luz de nossa vida. Mas vem aquela pergunta: o que impede de seguir a Cristo Jesus? Para responder a esta pergunta, uma pequena historinha vai nos ajudar. Certa vez, estavam passando por uma fazenda dois monges, um já bem de idade e o outro jovem. E até que eles chegaram diante de um rio de 2 metros de largura, e lá eles se depararam com uma mulher que necessitava atravessar o rio. E ela tinha medo, porque não conhecia. Ali, o único que conhecia era o monge mais velho.
E o monge mais velho disse: não se preocupe, eu vou atravessar você. E o monge mais velho então colocou a mulher sobre os seus ombros e atravessou ela do outro lado do rio. A mulher agradeceu e se despediu dos dois e foi para um lado, e os dois monges foram para um outro lado, seguindo a sua viagem. 10 quilômetros depois, o monge mais novo disse ao mais velho: como pode o senhor, um homem tão respeitado na nossa congregação, na nossa família religiosa, um homem de uma espiritualidade fantástica, como pode atravessar uma mulher nos seus ombros em um rio? E o monge mais velho, sorrindo, lhe respondeu: meu filho, eu atravessei a mulher apenas de uma margem do rio à outra, cerca de 2 metros, e você continua carregando ela em seus pensamentos a mais de 10 quilômetros. É isto que impede o seguimento de Jesus: carregar o passado nas nossas costas, e muitas das vezes um passado negativo. Não temos a perseverança e a perspectiva de ver no futuro dias melhores, coisas boas para seguir a Jesus. Quantas pessoas que por causa do seu ressentimento, por causa da sua mágoa, do seu rancor, ele deixa de seguir a Jesus. Tem pessoas que dizem: eu abandonei determinada pastoral porque lá tinha um irmão, uma irmã que eu não gostava dele. Eu deixei de ajudar lá na paróquia porque eu briguei com o padre, nós discutimos, então eu não ajudo mais a paróquia e nem participo mais das missas. Eu ajudava naquela casa religiosa, mas eu briguei e discuti com aquela irmã, com aquela freira, então eu não mais vou participar lá. Ou seja, a pessoa coloca o ser humano em primeiro lugar e se diz um seguidor de Cristo Jesus. O verdadeiro seguidor de Cristo Jesus é aquele que coloca Deus em primeiro lugar. É aquele que consegue passar por cima dos erros humanos, da vaidade, das perseguições, das incompreensões, das calúnias. É a pessoa que diz: ele é humano e eu não estou ali por ele, eu estou ali por Deus. É uma pessoa que se preocupa com o julgamento de Deus. É uma pessoa que não leva em consideração o que os outros pensam. Jair Rodrigues, de saudosa memória, ele tem uma canção que diz: deixem que falem, deixem que diga, Isto, o verdadeiro seguidor de Cristo Jesus, aquele que coloca Jesus como luz da sua vida, ele não deixa com que as trevas provocadas por pessoas invejosas, pessoas que não têm o que fazer, atrapalhar a sua caminhada. Pelo contrário, ele continua firme, ele usa aquilo para ter mais força ainda para continuar a sua estrada. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, ninguém atira pedra em árvore que não dá frutos. E quanto mais saboroso é o fruto daquela árvore, mais pedradas ela vai levar. Portanto, a você que está pautando a sua vida no seguimento de Cristo Jesus, seja ajudando numa pastoral, ou seja, se preparando para receber o ministério, quantos seminaristas, que se preparam, quantos homens casados que se preparam para receber a ordem do diaconato permanente. Não deixem com que os problemas, as dificuldades derrubem você. Pelo contrário, usem as pedras que estão atirando contra você para você fazer o seu altar, porque ali naquele altar você vai rezar a Deus por todos aqueles que estão te caluniando, por todos aqueles que estão te perseguindo. Porque afinal o seu chamado não é um chamado feito por homens, mas é um chamado feito por Deus. E é justamente respondendo a este chamado que encontramos homens de fé, homens cheios do Espírito Santo, na primeira leitura de hoje. Pessoas que deixam tudo
para seguir o Cristo Jesus. Pessoas que deixam tudo para evangelizar, não importa onde. O importante é seguir o mandato de Deus. Vimos no texto de hoje o envio de Saulo, Barnabé e João Marcos. Este João Marcos é o evangelista Marcos, o segundo evangelho que nós encontramos no Novo Testamento. E aí mostra como é feito o envio, o jejum, as orações e a imposição de mãos. O jejum, a preparação. Quando nós celebramos na quarta-feira de cinza, as 3 práticas cristãs, o jejum, a oração e a esmola. O jejum é o amor a si próprio, a oração, o amor a Deus, e a esmola, a nossa oração, o nosso amor ao próximo. Vemos que eles se preparam interiormente através do jejum, da abstinência, para que o seu ministério seja frutuoso, e a oração, colocar tudo no nome de Deus, para que Deus passe à frente. É o convite para nós também. Tudo aquilo que formos fazer, pedir: Senhor, passe à frente. Senhor, tome conta para que este trabalho, esta missão, seja profícua, ou seja, que possa render muitos e muitos frutos para o seu reino. E depois a imposição das mãos, é a ordenação. A imposição das mãos significa o envio do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, para que elas sejam instrumentos de Deus na evangelização. E de fato, graças ao trabalho destes homens, que aí são lembrados, e também de todos outros e tantos outros anônimos, cujos nomes não estão aí, mas que estão no coração de Deus, é que a igreja atravessou tantos e tantos continentes, a palavra de Deus, que vai chegar a tantos e tantos corações necessitados da sua graça, do seu amor. E a continuação do trabalho de Saulo, Barnabé e João Marcos depende de cada um de nós que fomos batizados. Porque no dia do nosso batismo, nós também recebemos o Espírito Santo. Nos tornamos profetas, sacerdotes e rei. Como profetas, nós temos que dar continuidade a esta evangelização. Mas não somos nós que vamos falar, é o Espírito Santo que está dentro de nós, é quem vai anunciar a palavra de Deus. E para que este anúncio seja feito de forma vigorosa e de forma bastante, vamos dizer assim, que possa atender à vontade de Deus, nós temos que deixar de lado tudo aquilo que nos aprisiona. A sede do poder, a sede do ter, a sede do prazer. Eu preciso diminuir, como nos ensina São João no Evangelho, no seu Evangelho capítulo 3, versículo 30, para que ele cresça é preciso que eu diminua no meu lado humano, no meu lado de querer aparecer. O humano precisa desaparecer e o Cristo possa aparecer. Para isto é preciso deixar de lado todas aquelas amarras que este mundo injusto e desigual nos oferece, para que sejamos pessoas livres, pessoas totalmente entregues à vontade de Deus. E para fazer esse serviço, todos são convidados, porém a resposta é individual. Como nos ensina a palavra de Deus, Deus propõe, mas Ele não impõe. A decisão final cabe a cada um responder, sim ou não. Haverá uma consequência para a sua resposta, positiva ou negativa. Afinal, para cada ação existe uma reação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.